É bem no centro mesmo. Eu trabalhava aqui numa obra aqui pertinho aqui, que dá mais ou menos uns, acho que uns 10 minutinhos daqui do centro. Aí o Big Ben, é bem no centro mesmo. A obra é indo por essa rua aqui, lá na frente. Eu vou estar indo com vocês e explicar o que eu fazia lá. Para vocês terem uma ideia, aqui é a estação de Westminster, perto do Big Ben. É a praça do parlamento. Aqui é uma fila para tirar foto dessa cabine. É uma cabine de frente ao Big Ben. Então ela tem fila para tirar a foto nela, porque é um ponto que todo mundo quer levar de recordação daqui de Londres. E esse caminho aqui eu fiz durante 6 meses que eu trabalhei nessa obra. Eu fiz esse caminho. Era um caminho muito curto, bem ali mais à frente, lá naquele sinal. Eu viro à esquerda e eu já estou na obra. Como eu falei para vocês, virando, né, aqui à esquerda, um prédio ao lado desse daqui, ó, que eu trabalhava, bem nessa ruinha ali. Eu fiz esse trajeto aqui durante 6 meses. Ali é um parque aqui do centro. Do outro lado é a guarda montada. E o parlamento, que também tem algumas embaixadas. Nessa ruinha aqui, ó, olha, o prédio ficou outro. É esse prédio marrom aqui, ó, que é um café hoje. Esse prédio eu fiz toda a restauração, não toda, né? Eu trabalhei aqui por 6 meses nesse prédio aqui. Ele foi restaurado todo por dentro. A fachada dele, vocês podem perceber que a fachada não foi mexida, né? A estrutura foi mantida, não pode, né, mexer nela. Mas isso aqui ele foi todo restaurado. Isso aqui é um prédio. Detalhe, quando eu entrei errado numa obra, foi bem ali na frente ali, ó. Aí, como dá pra vocês verem, essa ruinha aqui, ela é uma rua que ela é uma mão única. E como que é no centro mesmo de Londres, a gente tinha 30 minutos para carregar um caminhão de lixo, porque não pode ficar a skip aqui, que é tipo aquelas caçambas de lixo, não pode ficar parado aqui no meio da rua. É proibido. Então a gente tinha 30 minutos a hora que ele chegava para estar carregando esse caminhão, né, com um saco de lixo. Aqui não tem isso de ter uma skip ou alguma coisa para colocar o lixo, não. A gente pega, coloca tudo em saco preto de lixo e acaba trazendo, né, lá do terceiro andar lá para aqui para baixo, deixava aqui embaixo e estocava tudo ali no andar de baixo. E quando o caminhão chegava, quando tinha bastante lixo de obra, a gente ia e carregava o caminhão, fazia uma fila indiana, saco por saco, para dentro do caminhão. Em meia hora nós tínhamos que carregar esse caminhão. E é isso, pessoal. Aqui foi o meu primeiro trabalho em Londres. Nessa época, isso aqui estava, pode-se dizer, praticamente todo cheio de scaffold, que é os andames, estava em obra. Hoje em dia, tá aí, foi restaurado e já está em uso. Aí, pessoal, e por sorte eu achei aqui, ó, um prédio aqui no centro que está sendo restaurado, ó. A restauração é dessa forma aí, ó. Coloca esses scaffold, que é esses andames, fecha todo com essa lona aí para não estar caindo pedaço de piso, pedaço de alguma coisa de construção aqui embaixo, né? Porque as pessoas passam ali embaixo ali, ó. Ainda continua passando gente, né? Então tem que ter essa proteção aí para
pedestres que passam. E dessa forma aí, a gente trabalha lá dentro, quebrando, restaurando por fora. Aqueles pedaços ali onde tem essas madeiras, é tipo uns corredor que a gente anda. Corredor por corredor ali, tirando janela, tirando madeiras. E por sorte eu encontrei um aqui que está sendo restaurado. Aquele lá que vocês viram tava dessa forma quando eu comecei a trabalhar nele. Resumindo, pessoal, se vocês chegaram até aqui na parte desse vídeo, saber que a minha primeira oportunidade de emprego aqui na Inglaterra não correu assim bem como eu esperava que ia correr, né? Não foi como eu imaginei. No final, eu vou contar aqui como foi realmente assim a minha experiência, porque tipo, as coisas foram acordadas, né? Eu sei que quando eu pedi o serviço para a pessoa, foi eu que corri atrás dela, eu que pedi o serviço, né? E eu também naquela hora eu estava de acordo com o que eu ia ganhar, do que eu ia fazer. Então eu não tiro a minha responsabilidade nisso, porque eu estava precisando do emprego e aceitei as condições, né? O que eu venho falar aqui nesse vídeo, né? Se você chegou até aqui nesse pedaço do vídeo, você vai entender assim que eu não fiquei assim, eu fiquei meio indignado quando eu descobri realmente o que acontecia lá, né? Ao longo assim dos 6 meses, eu trabalhei muito, bastante, né? E como eu relatei, eu ganhava 60 libras no meu dia, o dia todo, e recebia a cada 15 dias. Isso era o acordo, né? Aí eu não recebia pela companhia, eu recebia pelo cara que me agenciou. Ele me pagava, né? Ele transferia da conta dele para minha. Então, lá na companhia eu fiz amizades, não falava inglês nem nada, mas tinha um indiano que ele trabalhava lá como pedreiro e ele morou um tempo em Portugal, então ele falava arrastado assim o português de Portugal e eu dava conta de comunicar com ele, né? Ao final tipo a hora que inteirou 6 meses, a gente entrou em 8 brasileiros lá, era 8 agenciados por essa pessoa que me agenciou. Só que foi mandando embora, só ficou eu de brasileiro lá. Eu não sei o porquê, não sei se gostaram do meu trabalho, da forma, né? Eu, querendo ou não, eu era esforçado, assim, tentava aprender ao máximo. Tanto o que fazer na obra, como tentar também o inglês, né? Primeira palavra que eu aprendi aqui em inglês é espera, wait. Wait, varia da pessoa. Aí, isso aí foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, né? Que era esperar. Às vezes eu trabalhava com uma certa rapidez e sempre eles ficavam, wait. Essa foi a primeira palavra que eu aprendi. E voltando ao assunto. Então, eu conversando com essa pessoa, a gente, na hora do break, né? Que era aquela lanche que a gente tinha, às vezes se você não quisesse lanchar, você poderia ficar lá conversando, ou sair lá pra fora, quem fumava, saía, e eu ficava conversando muito com ele. E aí a gente entrou num assunto dessa questão, né, tal, e aí, você tá gostando? Eu falei, o serviço aqui é muito bom, eu gosto do pessoal e tudo, tenho dificuldade de comunicar, mas ganha muito pouco. Ele falou assim, como assim ganha muito pouco? Eu falei, eu ganho 60 libras, né, meu dia. Não, tá errado. Ninguém aqui ganha 60 libras por dia. Eu falei, eu ganho, ué. Não, Fabrício, não tem como aí. Você vai, fala com o Menezes lá que você vai ver, ué, alguma coisa tá errada, eles têm que te ressarcir isso aí. Eu olhei e falei assim, mas quanto você ganha? Ele falou assim, não, eu ganho aqui, geralmente um label, que é o ajudante, ele ganha quase todos aqui, o vídeo, que era um romeno, todo mundo. E depois eles me confirmaram, ganha 130 libras. A gente não ganha 60 não. Eu olhei e falei, ué, e vocês recebem de 15 em 15 dias?
Não, Fabrício, todo final de semana dá na sexta-feira o dinheiro tá na conta. Eles pagam sempre na sexta-feira. Então o que que acontecia? O processo era o seguinte: o rapaz que me agenciava, ele conseguia implantar os brasileiros, as pessoas lá dentro, só que punha tudo na conta para receber no nome dele. Eu não sei como é que ele fazia esse processo. É um processo assim que até hoje eu tento decifrar, mas eu não consigo. Porque era muita gente. A gente entrou lá em 8, depois ainda entrou mais 3 e depois que foi saindo, mas tudo passava por ele. E a gente sempre recebia a mesma coisa, 60 libras. A gente nunca recebeu a mais que isso. E sempre em 15 dias, não semanal. Então isso aí me deu uma certa... Tipo, eu fiquei muito... A palavra assim que... Não é indignado. Eu fiquei indignado, mas eu me senti assim como explorado. Tipo, eu trabalhava e tudo... E mais da metade do meu dinheiro o cara ganhava sem fazer nada, você entendeu? E nessa época eu tinha, tipo, eu tinha acabado de chegar e tudo mais, eu tinha entrado com um visto de turista, então eu ainda tava, eu não poderia trabalhar e tal, mas como tava a pandemia eu precisei trabalhar. Por quê? Porque eu cheguei aqui antes do Brexit. Então, antes do Brexit, você tinha o direito de entrar com documento europeu aqui, né? Então eu tinha dado entrada na minha cidadania italiana e tal, mas só que ainda estava em processo. E eu não poderia ficar parado esperando um processo. Então eu me sujeitei a isso. E tanto é que minha cidadania, meu direito de ficar aqui só veio sair depois de 1 ano e meio, depois que eu estava aqui. Então eu fiquei 6 meses com visto de turista e fiquei mais uma temporada aí sem direito, né? Mas trabalhando, porque não tinha como eu ficar aqui sem trabalhar. Mas depois, graças a Deus, eu consegui, né? E hoje, graças a Deus, tudo corre bem. Mas eu passei por essa dificuldade aí e esse vídeo é dedicado a esse momento que eu passei e não foi legal. Vou te falar, assim, foi uma parte triste da minha história, porque acontece ainda hoje com muitos brasileiros, muitos imigrantes, né? Pessoas que vêm aqui tentar uma coisa melhor, tentar melhorar o patamar de vida lá no Brasil, mas acaba deparando aí com essas pessoas que exploram, de certa maneira, aquela pessoa que não tem o conhecimento aqui, não tem a abertura para achar um serviço, para conseguir alguma coisa melhor. Então a gente acaba que depara ainda nos dias de hoje com essa situação. Situação triste, mas é a realidade, né? Se a pessoa quer emigrar e tudo mais, muitas das vezes se ela não tiver uma pessoa, um amigo ou um familiar que esteja aqui fora que possa abrir seus olhos para isso e tentar uma forma diferente, né? Ou até indicar ela no serviço, ela passa ainda por esse processo aí de talvez chegar aqui e deparar com esse tipo de pessoa. Que tem muita gente que ainda se aproveita dessas pessoas que estão chegando. E é isso, pessoal, eu tô aqui finalizando o vídeo, espero que vocês gostem do contexto do vídeo, e eu vou estar postando mais um vídeo, porque eu fui, né, fazer esse vídeo lá meu primeiro emprego lá na obra, e como lá é no centro de Londres, estava tendo uma manifestação lá dos iranianos. Então eu vou estar postando aí e vou estar colocando aí o vídeo, né, de como estava a manifestação e tudo mais. Que isso aí é uma coisa assim que é um contexto mundial e muitas das vezes repercute aí na mídia, né? E tá tendo aqui, isso não, é bastante comum aqui em Londres, lá no centro principalmente, essas manifestações, né? E ainda mais aqui que tem uma comunidade até grande desses pessoais da Síria, do Irã, do Paquistão. Então é bastante comum esse tipo de manifestação. Então eu vou estar colocando aí no próximo vídeo e fui!